Olá! Na prática de hoje, nós vamos trabalhar com a indução eletromagnética. Nesta primeira parte do vídeo, nós vamos realizar um experimento utilizando este galvanômetro, que é um medidor de corrente muito sensível, e esta bobina com mais de 1000 voltas de fio de cobre. Os terminais da bobina estão diretamente ligados aos terminais do galvanômetro. E vamos utilizar também um ímã, com polos norte e sul, indicados com cores diferentes. Agora eu vou repetir o mesmo passo com uma velocidade maior. E agora eu vou inverter os polos do ímã. Nesta segunda parte do vídeo, faremos outra exploração sobre a indução eletromagnética, mas utilizando esta montagem. Nós temos aqui um conjunto de duas bobinas, conhecido como bobinas de Helmholtz. São duas bobinas ligadas uma à outra, cuja separação entre elas é igual ao raio. Esse conjunto de bobinas possibilita a obtenção de campos magnéticos bem definidos aqui no seu centro. Essas bobinas estão conectadas a essa fonte de tensão alternada, cujo módulo pode ser variado ao girar este potenciômetro. Girando aqui, eu vario a tensão alternada aplicada nas bobinas e, portanto, vario o valor do campo magnético produzido aqui no interior. A corrente que circula nessas bobinas é medida por esse multímetro que foi configurado como um amperímetro para medir correntes alternadas na escala de 10 amperes. No centro das bobinas de Helmholtz, nós temos essas pequenas bobinas que experimentarão um campo magnético variável. Essas bobinas são conectadas a este outro multímetro, configurado como milivoltímetro para tensões alternadas. Faremos várias explorações utilizando esta montagem. Na primeira delas, vamos variar o ângulo entre a bobina induzida e o campo magnético indutor produzido aqui na região central pelas bobinas de Helmholtz. Inicialmente, vamos posicionar aqui na posição 0 grau. Agora vamos variar o ângulo até 90. 10 graus. 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus, 90 graus. Agora retornamos a bobina induzida para a posição 0 grau com o campo magnético indutor e vamos modificar a área da bobina induzida, substituindo esta bobina por bobinas de menor área, mas com o mesmo número de voltas. Então, esta bobina possui 60 voltas e a de maior área. Esta outra bobina também possui 60 voltas, porém com uma área intermediária. E agora vamos colocar a bobina de menor área, também com 60 voltas.
Agora vamos comparar a tensão induzida em função do número de voltas da bobina induzida. Retornaremos com a bobina de 60 voltas com a maior área. Agora vamos utilizar bobinas de mesma área, porém com número de voltas menor. Esta bobina possui 40 voltas. Agora vamos colocar uma bobina com 20 voltas. Por fim, vamos medir a tensão induzida em função do campo magnético indutor. Retornaremos a bobina de 60 voltas, posicionada com um ângulo de 0 grau, e vamos variar a corrente aplicada à bobina de Helmholtz.